Graça e paz, igreja linda do Senhor Jesus. Que tal você olhar para essa pessoa que está do seu lado e dizer: meu irmão, se você não estivesse aqui, eu seria a pessoa mais abençoada deste lugar. Mas eu repasso para você, fala para ele, tudo que Deus tem reservado para mim hoje. Amém? Você profetiza isso na vida do seu irmão? Estou me sentindo extremamente honrada pelo meu papai celestial, pela oportunidade de estar conhecendo essa linda cidade, conhecendo essa linda igreja. Eu tive a oportunidade de conhecer pastor Marcelo lá em Santarém, dentre aquela multidão na conferência de Santarém. Depois nós tivemos o privilégio de recebê-lo na nossa cidade, pastor Marcelo, pastora Ana, suas filhas, e eles já podem partir para a eternidade tranquilos, porque chegando diante do Senhor Jesus, não terá nenhum impedimento para eles entrarem no céu. Porque quando você chegar diante do Senhor e Ele perguntar assim: você conheceu as obras realizadas pela mão do meu Pai? E se você disser que você não conheceu as cataratas do Iguaçu, você não vai entrar no céu, meu irmão. Estou certo ou não estou? Não é lindo? Quem aqui não conhece cataratas do Iguaçu, por favor, levanta a mão. Uau! Jesus! Fotografa aí, Jesus. Eu imagino que muitos de vocês já viajaram por várias partes deste mundo para conhecer belezas naturais, belezas construídas pelas mãos do homem. E eu quero convidar você também para conhecer Cataratas do Iguaçu, que verdadeiramente lá está a voz de Deus, como o som de muitas águas. Aquele lugar impacta a vida de qualquer pessoa que chega naquela cidade. Não sou nascida em Foz do Iguaçu, mas assim como o vosso pastor disse nessa noite, eu sou apaixonada pela minha cidade, que me adotou desde quando eu tinha 8 anos de idade. Então eu me considero foz iguaçuense e quero convidá-los a conhecer a minha cidade. As portas da igreja estão abertas, a porta da minha casa está aberta, para quem desejar conhecer a minha cidade. Nós tivemos um tempo muito precioso lá com os pastores no mês de janeiro, espero que eles tenham gostado. E eles vão provar isso se eles voltarem, lá na cidade. E nesta oportunidade, então, nós verificamos a possibilidade de eu estar aqui para nós estarmos compartilhando da parte do coração de Deus para o seu coração. Eu quero dizer para você que eu não tenho nada para te oferecer. Eu sou uma mulher de 45 anos, casada com o pastor Josué, mãe de 3 filhos lindos. São os filhos mais lindos da terra, porque eu me casei com o homem mais lindo da terra. Então, consequentemente, uma mulher linda com um homem lindo gera o quê, Marcelo? Filhos lindos, olha o exemplo ali. E não foi diferente comigo. Então eu tenho 3 filhos. E meu filho mais velho tem 18 anos de idade, 1,95 m de homem bonito. 1,95 m de altura. Um de 14 anos, Samuel Natan, que já está com 1,80 m de altura. E Rubem Daniel, de 11 anos, que já está pegando no meu ombro. Daqui a pouco, o mais novo já está me pegando no colo. Eu sou uma mulher que conheci Jesus aos 8 anos de idade e caminho com o Senhor neste tempo. E pela graça de Deus, eu posso dizer para você que hoje Deus vai falar com você, apesar de mim. Como diz o pastor Eibe, apesar de nós, Deus faz grandes coisas. Ele não depende de mim nessa noite para falar com você, mas aprove ao Senhor contar comigo para falar ao seu coração. Então eu queria que você baixasse agora a sua cabeça, fechasse seus olhos e falasse com o Pai. Conversasse um pouquinho com Ele e falasse com Ele qual é a expectativa gerada no seu coração para este final de semana. O que o seu coração está esperando receber da parte
deste Deus tão poderoso, mas ao mesmo tempo tão carinhoso. Este Deus que fala com os seus filhos de uma maneira tão especial e tão individual. Este Deus que te conhece, que te chamou, te conhece pelo nome e tem cuidado de todos os passos da sua vida. Se você chegou hoje aqui sem nenhuma expectativa, quero dizer para você que Deus marcou este final de semana para impactar a sua vida, para mudar a sua história e para determinar transformações na sua geração e na sua descendência. Deus vai mudar a sua história. Não é porque eu estou aqui e vou estar ministrando, é porque o Espírito Santo de Deus, Ele marcou esse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Pai, eu não conheço nenhum dos irmãos que estão neste recinto nessa noite. Conheço de forma tão superficial o pastor Marcelo, pastora Ana, mas eu sei, Deus, que o Senhor conhece profundamente a vida, o histórico, os desejos, os sonhos do coração dos teus filhos. E mais do que tudo isso, o Senhor já conhece, Senhor, o futuro de cada um dos teus filhos. Por isso, papai, nesta noite especial, que o teu Espírito fale ao meu espírito e possa transmitir ao coração dos meus irmãos aquilo que está no teu coração. Senhor, que assim como a tua palavra diz, que nós comeríamos do pão quente, saído do forno. Senhor, que nessa noite, este pão preparado pelo Senhor, que é a tua palavra, possa saciar a nossa fome. Possa, Senhor, verdadeiramente, Senhor, nos fortalecer e nos preparar para tudo aquilo que o Senhor tem já prometido para esta igreja e para esta cidade. Senhor, que a tua graça nessa noite se manifeste em cura, em libertação, em restauração. Que a tua graça nessa noite, Senhor, se manifeste em visão alargada. Que a tua graça nessa noite se revele, Senhor, na vida, Senhor, de cada um dos teus filhos que aqui estão. Deus, porque se não for assim, Senhor, se não for assim, em vão será esta reunião. Se o Senhor não falar conosco, em vão será esta reunião. Então, Senhor, assim como o Senhor já fez durante o período de adoração, enquanto os teus filhos adoravam, enquanto os teus filhos beijavam a tua face, Senhor, o Senhor abria as janelas dos céus, o Senhor abriu os tesouros, os bons tesouros para derramar. Agora nós pedimos nessa noite, Espírito Santo, derrame isso sobre teu povo, derrame isso sobre a tua igreja. Senhor, que todo argumento contrário à tua palavra possa, Senhor, ser lançado por terra, em nome de Jesus. Que o nosso coração, o nosso ouvido, Senhor, todos os nossos sentidos espirituais possam estar agora sintonizados com o Senhor, sintonizados com a tua voz. Pai, que o nosso coração seja como um terreno fértil nesta noite, que não receba somente a semente que não produzirá fruto, mas que o nosso coração, Senhor, seja, Senhor, esta terra afofada, preparada, adubada pelo Senhor, para que esta palavra, Senhor, venha fazer diferença na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amado, abre a palavra de Deus em Salmo 37, versículo 18. Salmo 37, 18. Hoje eu quero começar este seminário, podemos chamar de conferência, tratando o tema A Herança dos Fiéis. Fala comigo, a herança dos fiéis. Salmo capítulo 37, versículo 18, nos diz o seguinte: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Deus tem uma herança reservada para os seus. Esta herança
denota todas as áreas da vida do homem e da mulher. Quando a palavra de Deus está falando de herança, nós poderíamos aqui enumerar todas as declarações feitas por Deus através de Moisés. Qual era a herança que estava à disposição de todos aqueles que crescem em Deus e permanecessem nos seus caminhos, obedecendo os seus mandamentos. A herança vem desde a nossa vida familiar, alcançando saúde, finanças, vida profissional, até o nosso ministério. Hoje nós vamos começar essa conferência de lealdade e honra. E normalmente essa ministração é a ministração que o Espírito Santo me orienta a fazer na última noite. Mas quando cheguei no hotel hoje, em 30 minutos, enquanto estava me preparando, o Espírito Santo me disse que era para começar com esta ministração. E eu discuti um pouquinho com o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, mas o que você acha da gente começar a falar a respeito de paternidade? Porque paternidade, normalmente, é a primeira ministração. Ele diz assim, você vai andar de acordo com o meu mapa ou de acordo com o seu mapa? Então, caminha de acordo com o meu mapa. Cheguei na sala VIP, conversei com a Ana. Falei, estou aqui, Ana, ainda discutindo com o Espírito Santo. Mas aí, quando eu sentei ali, uma palavra que o pastor Marcelo trouxe, eu realmente falei, Deus, é no teu mapa mesmo. Então, vamos lá, Deus. Vamos seguir esse mapa que é mais seguro, né? Quando nós tentamos andar no nosso mapa, querido, normalmente, a gente se arrepende. Normalmente. Leia lá no Salmo 81, que você vai encontrar que quando nós andamos pelo nosso próprio mapa, chega o momento que a gente olha para Deus e diz assim, socorro. Aí Ele olha para nós e diz assim, agora você quer andar no meu mapa? Talvez você esteja discutindo com o Espírito Santo em algumas áreas da sua vida, como eu fiz hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, para de discutir. Ele sabe o que Ele está falando. Ele sabe o que Ele está falando. E Deus está entregando uma palavra profética para você hoje, meu irmão. Para de discutir o destino do seu filho. Deus sabe o que está fazendo com ele. Deus sabe o que está fazendo com ele. Você recebe isso, meu irmão? Essa é uma palavra específica que Deus está entregando para alguém. Ô Deus, que hora que isso vai acabar? Vamos lá. Salmo 37, versículo 18, então está falando de uma herança, mas tem uma condicional ali. E a condicional é que a herança vai alcançar os íntegros. Em outra versão, nós vamos encontrar que a herança vai alcançar os fiéis. E outra versão fala de leais. Então é necessário nós conhecermos as condicionais de Deus para que possamos acessar as promessas de Deus. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar Números capítulo 27, do versículo 1 ao 11. Nós vamos caminhar um pouco na história do povo de Israel para entendermos a herança e entendermos que coração é este que Deus está buscando para derramar toda esta herança. Números 27, capítulo 1 diz assim: O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército. Perdão, querido, eu estou lendo Números capítulo 1 e não 27. Números capítulo 1 e não 27. Estamos no versículo 4. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de famílias, deverá ajudá-los. Estes são os nomes dos homens que os ajudarão: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur, de Simeão, de Judá, de Isacar, de Zebulon, dos filhos de José, de Benjamim, de Dan, de Asser, de Gade e de Naftali.
De cada tribo, Deus então determinou que homens deveriam servir ao exército de Israel. Foram esses os escolhidos dentre a comunidade, líderes das tribos dos seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Moisés e Arão reuniram os homens nomeados e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme os seus clãs e as suas famílias, um a um pelo nome, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e assim ele os contou no deserto do Sinai. Este texto traz o que Moisés foi orientado por Deus a fazer assim que saiu do Egito. O povo tinha uma promessa, tinha uma herança, e a herança estava na terra prometida. Então Deus chama Moisés e diz: Moisés, você precisa organizar as tribos de tal forma que quando vocês chegarem na terra prometida, você saiba exatamente o que fazer com aquela herança que eu estou entregando para vocês. Moisés então faz de acordo com o que Deus lhes tinha ordenado. Mas a palavra de Deus nos mostra que Moisés não pisou na terra prometida. Quem pisou na terra prometida daquela geração que havia saído do Egito foram somente 2 homens, Josué e Caleb. Josué, discípulo de Moisés, Josué que estava seguindo os passos de Moisés, apesar de que nós não vemos Josué fazendo um MDA com Moisés, mas nós entendemos que Moisés influenciou e formou Josué para ser o seu sucessor. Você não vai encontrar lá uma sigla, Josué, vem cá, vamos fazer nosso MDA hoje? Mas eles caminharam durante todo aquele tempo juntos, e Josué aprendeu com Moisés, e Deus então levanta Josué para ser o sucessor de Moisés. Você nunca será sucessor de nada, se você não estiver disposto a caminhar nos passos de um homem. Você nunca acessará nada, se você não estiver disposto, antes, a caminhar nos passos de alguém. E Josué decidiu isso. E Josué então segue Moisés, e quando chega um momento em que Moisés estava na expectativa, eu vou entrar na terra, Deus disse: não, Moisés, você não vai entrar na terra, é seu filho que vai entrar. Eu sou apaixonada por Deus, porque a gente tem uma justiça tão débil. Tão débil. Quando nós olhamos para essa situação, a gente diz assim: não, Deus não foi justo com Moisés. Moisés tinha que pisar na terra prometida. Mas eu acho tão lindo, porque nenhuma palavra de Deus declarada para Moisés deixou de ser cumprida, apesar de que Moisés não pisou na terra prometida. Tudo aquilo que Deus disse que faria através dele, fez. Deus disse que o povo de Israel pisaria e tomaria posse da terra. Tem coisas, pastor Marcelo, tem algumas coisas, líderes e discipuladores que estão aqui, que você não vai pisar, mas vai se cumprir mês depois da sua morte, mês depois da sua partida. Então Josué entra na terra, e Josué tinha recebido uma orientação. Josué, quando você entrar na terra, você vai distribuir a herança entre os clãs de Israel, entre todas as tribos. Ele já tinha ali um mapa dado por Deus. E nesse contexto, queridos, eu quero caminhar hoje na herança que Deus tem para todos aqueles que fazem parte do reino de Deus. Usando este termo tribo e clã, eu quero que nós caminhemos um pouco este final de semana para entendermos o porquê que Deus te plantou dentro da primeira igreja batista de Araçatuba. Para que você entenda por que Deus te plantou em Araçatuba.
para que você entenda que dentro deste contexto espiritual do reino de Deus, tem um território que já está demarcado por Deus antes mesmo do seu nascimento para que você tomasse posse. Já está delimitado por Deus. Aquele povo que tomou posse da terra prometida, eles não tinham nascido ainda quando Deus falou que eles tomariam posse. Mas já estava delimitado cada família, cada clã, cada tribo, já tinha delimitado por Deus o seu território. Existe um território em Araçatuba que pertence à primeira igreja batista. E se a primeira igreja batista não tomar posse desse território, Deus levanta uma outra geração e levanta um outro povo para tomar posse. Mas nós temos o desafio. E nós já falamos, porque eu tenho ouvido o pastor de vocês dizer que essa cidade vai se prostrar aos pés do Senhor Jesus. E no que depender da PIB de Araçatuba, essa cidade vai ser amada e cuidada, com um manto de paternidade que foi trazido para este lugar. E Araçatuba vai ser entregue diante do Senhor como objeto de louvor sobre toda a terra. Agora você precisa, primeira pergunta que eu quero fazer para você. Você faz parte dessa tribo? Quem aqui faz parte dessa tribo? A partir de agora eu não vou chamar igrejas de denominações, eu vou chamar igreja de tribo. Quando eu me referir a tribo, entenda que eu estou falando a respeito das várias igrejas que Deus tem permitido que se estendam o reino de Deus. Vamos caminhar um pouco mais. Josué capítulo 15, 16, 17, nós não vamos ler, mas eu quero que você anote. Josué capítulo 15, 16 e 17, então tem essa distribuição da herança. O reino de Deus é formado, queridos, por todos aqueles que são filhos adotados pelo Pai, através de Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Você foi adotado por Deus através de Cristo Jesus? Você é filho adotivo do Pai? Amém? Para cada filho, Deus escolhe, através do Espírito Santo, uma tribo para nascer. É Deus quem escolhe. Ninguém diz assim, eu vou nascer naquela família, eu vou nascer naquela família. No momento em que nós nascemos para Deus, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus escolheu uma tribo, Deus escolheu uma família, Deus escolheu um clã e Deus escolheu uma maternidade para nascermos. E quando Deus escolheu este lugar, você abriu seus olhinhos espirituais e disse, eu estou dentro do reino de Deus. Você nem sabia o que significava isso. Quando alguém disse para você, você agora é filho de Deus e você faz parte da família mais feliz da terra. Você sabia do que estava sendo falado? Não. Mas algumas coisas começaram a acontecer na sua vida e você viu que algo extraordinário tinha acontecido. Você simplesmente tinha sido transportado do reino das trevas para o reino do seu Filho amado em Cristo Jesus. Você tinha saído das trevas, você saiu das trevas e você foi transportado para o reino de Deus. Olha para quem está do seu lado e diz assim, meu filho, você está dentro do reino de Deus. A igreja do Senhor está dividida em muitas tribos. Assim como o povo de Israel era um só povo, de um único Deus, dividido em 12 tribos. Assim Deus hoje tem o seu povo multiplicado em muitas tribos. Tribos, chamamos tribos, ministérios e denominações. Cada tribo tem a sua visão. Cada tribo tem os seus costumes, os seus hábitos, as suas formas de adoração. Porém, todas as tribos que estão ligadas na videira, todas estas tribos têm um único objetivo: a expansão do reino de Deus. Em cada uma das tribos, Deus estabelece clãs, que são as igrejas locais. Em cada igreja local, Deus estabelece um líder espiritual. E este líder espiritual é aquele que Apocalipse fala do anjo da igreja.
É aquele homem com quem Deus vai falar para direcionar essa tribo, para que essa tribo tome posse da terra. Assim como quando Josué foi fazer a distribuição, Josué não chamou todas as famílias, e que foi um por um, falando, vá para lá, não. Ele chamou o líder da tribo. E junto com o líder da tribo vieram os chefes de família, que são os clãs. E eles, olha, o território de Isacar está lá, o território de Zebulon é aquele, o território, e vão se espalhando. A questão, queridos, é que nós temos dificuldade, muitas vezes, de fazer parte de uma tribo e entender a linguagem que está se utilizando dentro desta tribo. Nós temos no Brasil hoje uma situação um tanto delicada como igreja. Nós temos muitas pessoas que nasceram em uma determinada tribo, mas que por diversos motivos e diversas razões, e muitos motivos dignos, já não estão dentro da sua tribo de nascimento. Que já passaram por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 tribos. Não sei se Araçatuba vive uma realidade que o Paraná vive. Mas nós temos pessoas que estão em busca da herança que está determinada em seu nome diante de Deus, mas que não conseguem se estabelecer e firmar as suas raízes dentro de uma tribo, porque não entendem a lei da herança. Talvez você veio hoje pensando assim, vai ter uma conferência de lealdade, de honra, e eu vou sair de lá falando em línguas, e Deus vai se manifestar de maneira extraordinária. Vai acontecer tudo isso, meu irmão, mas segura aí, porque antes disso, Deus precisa falar no nosso coração, e a gente entender algumas coisas. Não sai correndo, não fica bravo, pastor Marcelo ter me trazido, não. Por favor, fala para o irmão que está do seu lado, fala assim, o Espírito Santo vai falar de forma bem doce. E antes de eu continuar, querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fiz questão de não me assentar com o pastor Marcelo antes de ministrar esse seminário, porque o diabo ele é muito sagaz, ele é muito sutil. E normalmente ele acaba jogando algumas setas assim no ouvido de alguns irmãos. E diz assim, tudo que ela falou ali é porque o pastor Marcelo falou para ela. Ele trouxe toda a história da igreja, então agora ela vai começar a falar e vai vir vara do pai. É porque o pastor Marcelo não tem coragem de falar algumas coisas para a gente. E eu não acredito que o pastor de vocês seja um pastor covarde. Ele fala tudo aquilo que o Espírito Santo manda ele falar. Mas tem coisas, queridos, tem coisas que Deus precisa trazer uma mulher para falar. Tem coisas que Deus precisa trazer uma ex-assembleiana. Glória a Deus! Que teve a experiência de nascer numa tribo, se magoar com aquela tribo, sair daquela tribo, e ter a sua vida interrompida por muito tempo, porque achava que na tribo onde ela estava, tinha que acontecer de acordo com aquilo que ela queria, porque o DNA dela era de outra tribo. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo? Se liga aí. Então, deixa eu falar uma coisa, eu não me assentei com o pastor, apesar de que ele foi em Foz do Iguaçu, mas nós não falamos de igreja lá. Ele foi de férias, eu levei ele nas cataratas do Iguaçu, ele foi lá debaixo das cascatas, lá das cataratas, no barco, né, inflável. Ele foi no Parque das Aves, nós não falamos sobre igreja. Hoje eu não sentei com ele antes de vir para cá. Então, se o Espírito Santo pegar você de jeito, hoje é ele mesmo que está fazendo, tá? Eu não sou garota de recado de homens, mas eu sou uma mulher que traz o recado de Deus para o seu coração. Agora, querido, eu queria que você abrisse
Números, capítulo 27, versículo 11. Números, capítulo 27, versículo 11. O povo de Israel entra na terra, cada um toma posse da sua herança. E ali acontece uma situação. E nessa situação o povo estava satisfeito, cada um com a sua parte. E aí, vamos ler o que está em Números capítulo 27, diz assim: aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram, quem está grávida aí? Mala, é um bom nome para pôr na sua filha, vamos chamar ela de Mala o tempo todo. Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Coré, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Essa situação aqui aconteceu ainda na liderança de Moisés. Quando o povo de Israel chega na terra prometida e Josué distribui as terras, algumas situações já tinham sido resolvidas pelo seu antecessor. E essa foi uma situação resolvida pelo antecessor de Josué. Nós encontramos aqui, queridos, um dia eu estava fazendo o meu devocional e eu me deparei com o nome dessas mulheres. E quando eu me deparei com o nome delas, me chamou a atenção, porque normalmente quando aparece o nome de mulheres na Bíblia, é porque elas fizeram algo muito extraordinário, ou porque elas pecaram e aí o nome delas foi colocado nas Escrituras. Porque essa era a cultura do povo de Israel. Ou foram muito extraordinárias, ou foram muito pecadoras. E neste caso eu olhei e disse assim: Deus, alguma coisa essas mulheres têm para me ensinar. E aí eu me debrucei em cima desta palavra, e foi por conta deste devocional, deste tempo a sós com Deus, que Deus compartilhou essa palavra ao meu coração, a herança dos fiéis. A primeira coisa que nós vemos aqui, neste texto, é que nós podemos fazer parte da história de Deus e nós podemos alcançar a herança de Deus, não importando de onde viemos ou da cultura de onde saímos. O povo de Israel já tinha muito claro e já estava determinado dentro da lei que a herança, que a terra prometida seria distribuída para homens, para filhos homens. Essas mulheres chegam diante de Moisés e diz: Moisés, eu tenho uma causa para que você julgue para nós. E é só a atitude delas chegarem diante de Moisés me chamou muito a atenção. Elas poderiam ter olhado para si mesmas e dizer: não, eu não posso ter território, eu não posso assumir nenhuma terra, porque eu sou mulher. Já está determinado na lei de que os filhos homens é que têm direito à herança.
mulher não tem direito. Então eu vou ficar aqui, na minha miserabilidade feminina, eu vou ficar aqui nessa autocomiseração, dizendo eu não mereço, eu não posso, eu não tenho, Deus não está preocupado comigo, ou eu vou diante daquele que pode resolver o meu problema. E quando eu e você ficamos olhando para as situações da nossa vida, para a cultura de onde nós saímos, para o nosso histórico familiar, nós mesmos sendo transportados para dentro do reino, nós ficamos olhando e dizemos, eu não tenho condição, eu não posso pedir nada para Deus, eu não posso pensar em ser líder de célula, eu não posso pensar em ter discípulos, eu pensar em assumir uma liderança na nossa cidade. Imagina de onde eu vim, quem era meu pai, quem era minha mãe. Deixa eu falar uma coisa para você, não importa de onde você veio, Deus tem uma herança no seu nome. E é possível que os seus antepassados, por não reconhecer a soberania deste Deus que hoje você serve, eles não acessaram nem 1% de tudo aquilo que Deus tinha no nome deles. Mas estava no nome deles e foi transferido para o seu nome. Então é nessa geração que a coisa vai acontecer. Mas essas mulheres começaram a olhar e dizer, eu não posso porque a lei está dizendo isso. Mas de repente elas tiveram uma sinalização, falou, vamos falar com Moisés? Ogla, esse nome lindo que está aqui, Ogla, né? Chega para Milca e fala, Milca, vamos falar com Moisés? Não é justo isso. A segunda coisa é que elas chegaram diante de Moisés e elas sabiam quem elas eram. Elas tinham origem. O segundo princípio para que você assuma a herança que está no seu nome é que você tem que ter origem. Elas chegaram diante de Moisés e disseram, olha, nós somos filhas de Zelofeade, neta de Éfer, bisneta de Gileade, tetraneta de Maquir. E agora, depois de tetraneta é o quê? Nós somos da tribo de Manassés. Elas não chegaram assim, falaram assim, Moisés, é o seguinte, eu sou Ogla. Moisés, é o seguinte, sou Milca e eu estou aqui, quero saber por que nós não vamos poder tomar posse da terra. Não, elas chegaram e falaram assim, olha, é o seguinte, nós somos parte de uma tribo, nós temos pai, avô, bisavô, tataravô. E se nós formos continuar aí na linhagem, nós vamos chegar lá naquele homem que Deus prometeu, aquele cara chamado Abraão. E aquele cara que chamava Abraão, Deus falou que ele iria ter a herança em toda a terra. Então, ó, é o seguinte, eu sou daquela linhagem. Quando você chega diante de Deus hoje, meu irmão, que linhagem você tem? Você é filho de quem? Neto de quem? Bisneto de quem? Tataraneto de quem? Deixa eu perguntar aqui. Quem lembra o nome do seu tataravô? Bisavô? Avô? Nós vivemos num país que 40% da população não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Nós vivemos num país que nós não conhecemos a nossa origem. Nós vivemos em um país em que nós não conhecemos a história dos nossos antepassados. E porque não conhecemos a história dos nossos antepassados, nós não os honramos. E porque não os honramos, nós não alcançamos todo o nível de prosperidade que Deus tem para nós. Porque Êxodo capítulo 20 diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, e que você viva longos dias sobre a face da terra. Mas nós não contamos a história dos nossos pais para os nossos filhos. Não contamos a história dos nossos avós para os nossos filhos.
Sobre isso eu vou estar falando no domingo. Agora, se nós temos esta dificuldade na nossa linhagem biológica, imagina na nossa linhagem espiritual, pastor Marcelo. E na nossa linhagem ministerial. O que as mulheres estavam querendo acessar ali era uma herança espiritual, era muito mais do que um território físico. Era o direito de fazer parte da história de Israel. Você lembra quem foi a pessoa que te ganhou para Jesus? Quem lembra? O nome da pessoa que compartilhou o evangelho com você. Qual foi a última vez que você pegou o telefone, entrou em contato com ele, se ele ainda vive, e diz: meu irmão, eu estou te ligando para te agradecer, porque olha, a minha vida mudou, a minha vida foi transformada, porque você teve coragem de entrar aquele dia lá na minha casa, e contra a minha própria vontade, você falou de Jesus, e hoje a minha vida, a minha história é completamente diferente. Qual foi a última vez que você comprou um presente e enviou para essa pessoa? Não porque ela estava de aniversário, mas é porque o Espírito Santo te trouxe a memória. Meu Deus, os meus primeiros passos na caminhada cristã, se não fosse aquele primeiro discipulador, se não fosse aquela pessoa que caminhou comigo nos primeiros passos, eu não teria continuado, eu teria desistido. Mas você lembrou-se e honrou a pessoa que deu o acompanhamento inicial, que ministrou para você as primeiras ministrações, que foi orar com você na sua casa, quando você já tinha aceitado Jesus, mas você não conseguiu vencer, não tinha vencido a embriaguez ainda, e ele chegou para orar com você e você estava lá cheirando a manguaça, meu irmão. E mesmo assim ele te trouxe para perto, falou: vem cá, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Nós esquecemos de onde nós viemos. E aí nós chegamos diante de Deus muitas vezes, falando: Deus, é o seguinte, eu sou seu filho, eu quero, porque o Senhor prometeu que ia fazer, e aonde que está? Ele pergunta: você é filho de quem? Aí você pode dizer: mas pastora, eu sou filho de Deus, porque a Bíblia diz que nós não podemos chamar ninguém de pai a não ser Deus. Sim, está correto. Pai espiritual, ninguém pode mudar a pessoa desta posição. O único que pode ser chamado de pai espiritual, pai celestial, é o nosso pai. Mas Deus levanta pais, e Deus levanta mães, para que a gente acesse a herança dentro do reino. Porque Deus não se move através de toda tribo. Deus se move por clãs. E você precisa fazer parte de um clã. Quem está entendendo? Essas mulheres sabiam a sua origem. Essas mulheres sabiam, e tanto que elas sabiam, que ela conhecia a sua história. A terceira coisa é que elas reconheceram o líder espiritual que estava sobre elas, e sabiam onde encontrá-lo. Isso é maravilhoso. Porque quando elas se depararam com a situação, elas acharam que aquilo não é justo. E fala aqui, meu irmão, quantas vezes na nossa caminhada a gente vê algumas coisas que a gente não acha justo. Achamos que é uma injustiça algumas coisas que estão acontecendo. Você lá recebe uma orientação do seu supervisor de célula, você recebe uma orientação do seu líder, você recebe uma orientação do seu chefe de departamento lá na sua empresa, e você acha que isso é injusto. Qual é a nossa atitude normalmente? Chegar diante do líder e dizer assim: olha, está acontecendo isso. Não, normalmente não é isso que fazemos. Normalmente nós começamos a conversar uns com os outros. Se é lá dentro da empresa, a gente vê algo que o patrão está sendo injusto, normalmente nós não vamos diretamente no patrão, nós conversamos com o colega que está sentado do nosso lado.
E começamos a falar mal da autoridade. Aí, quando o contexto é familiar, o pai dá uma direção, o filho acha injusto, ele normalmente não conversa com o pai, ele se reúne com os irmãos, ele se reúne com os amigos e começa a falar mal por conta de uma injustiça. Quando o contexto é igreja, isso não acontece em Araçatuba, só acontece no estado do Paraná, só em Foz do Iguaçu. Quando o contexto é igreja, nós começamos a compartilhar uns com os outros, dizemos assim, olha, não que eu queira falar mal, mas você não acha que isso é injusto? Nós precisamos orar, meu irmão, porque a coisa está ficando feia. Nós precisamos orar. E a gente começa a conversar com as pessoas que estão ao nosso redor. Querido, e uma grande divisão começa com uma pequena reunião. Uma pequena reunião de oração. Meu irmão, dá para a gente ir lá? Você pode ir na minha casa sábado à noite? Não, irmão, sábado à noite o pastor disse que tem uma conferência de lealdade e honra. Mas olha que eu tenho um assunto tão sério que a gente precisa orar. Vamos lá em casa num churrasquinho? Quero fazer um churrasquinho? Eu não vou prejudicar a conferência. Eu só convidei 3 famílias. O pastor nem vai sentir falta. Então, nós vamos nos assentar, nós vamos comer, vamos ter comunhão, e crente gosta de comunhão, e gosta de comer durante a comunhão. Aí tem aquela picanha maravilhosa lá, mas a sobremesa é o pastor. É insatisfação com o pastor. E começam a falar, queridos, de coisas que muitas vezes são coisas dignas. Que é o caso dessa mulher. Essas mulheres, elas tinham um assunto que era muito sério, era muito digno. O que elas foram requerer diante de Moisés não era uma coisa errada. E muitas vezes, em nome da unidade, para manter a unidade do corpo, a gente quebra a unidade do corpo. A gente pega um grupo e começa a orar em cima de algo que a primeira coisa que tem que fazer não é orar, meu irmão, é ir direto no líder. Vai falar com Deus sobre o porquê. Vai direto ao líder. Pastora, eu não posso orar, não devo falar com Deus? Pode falar com Deus sim, mas fala você e Deus. Não precisa ter irmão junto com você para fazer uma oração coletiva para falar com Deus. Fala com Deus e Deus vai falar no seu ouvido bem baixinho. Fala assim, ei, psiu, vai lá e fala com Ele. Porque o Espírito que está no teu coração é o mesmo Espírito que está no coração dele. Eu vou testificar no coração dele aquilo que é o correto a fazer. Você está entendendo, meu irmão? Essas mulheres tiveram uma atitude de lealdade ao líder. E elas nem precisavam ser, porque normalmente quem se comunicava com Moisés eram os homens, mas elas não tinham nenhum representante. E elas foram. E elas levaram uma situação. Mas algo lindo é que elas sabiam onde encontrar o líder. Líder, o seu liderado e o seu discípulo sabe aonde te encontrar quando precisa de você? Moisés estava na tenda do encontro. O que representa a tenda do encontro na vida de um homem e de uma mulher de Deus hoje, vivendo a aliança do Novo Testamento? É a presença de Deus. A Bíblia diz que Cristo tabernaculou-se entre os homens e hoje Ele habita em nós. Então nós não precisamos uma tenda. Então o nosso discípulo, o teu discípulo, a tua discípula, não precisa te encontrar dentro do teu quarto orando. Porém, o Espírito, você precisa estar com o Cristo tabernaculado dentro de você. E para a hora que você receber a pessoa para falar com você, não importa o problema, você não se levante com a sua própria opinião. Elas chegaram e encontraram Moisés na tenda. O seu filho precisa encontrar você na tenda, mãe, quando tiver um problema para resolver. O seu filho precisa encontrar você na tenda, pai, quando tiver um problema para resolver.
Quando ele tiver com uma situação para resolver, para que você leve diante de Deus essa situação, antes de determinar já um juízo sobre ele. Essas mulheres chegaram para Moisés e falaram: Moisés, não é justo que o nome do nosso pai seja cortado de sobre a terra. Mas elas disseram o nome do pai. Elas disseram: o nosso pai Zelofeade, ele morreu no deserto. Mas a morte dele foi por conta dos seus próprios pecados. Ele não estava envolvido na rebelião de Coré. O que aconteceu com aqueles que foram envolvidos na rebelião de Coré? Está lá em Números, capítulo 16. Números, capítulo 16, nos traz a história de um homem que começa a julgar a liderança de Moisés. E quando ele começa a julgar a liderança de Moisés, ele não se vê satisfeito em simplesmente ir diante de Moisés, como aquelas mulheres fizeram. Ele chega e ele começa a compartilhar com seus amigos mais próximos, chamado Abirão e Datã. Ele chega para os seus amigos e diz: olha, vocês acham que Deus pode falar somente através de Arão e de Moisés? Por que Deus não pode falar através de nós? Por que nós temos que seguir a liderança desse velho? Nós, filhos mais novos, às vezes olhamos para os nossos pais biológicos, falando: por que nós temos que seguir as orientações aí desse velho lá da outra geração? Ele agora nem sabe mexer em iPad, iPod, iPod, tudo, todos os pads e os pads da vida aí. Semana passada eu postei uma foto da minha mãe que completou 75 anos. E eu coloquei o seguinte na postagem: quando eu nasci, quando minha mãe nasceu, não existia televisão colorida, 1940. Quando eu nasci, não existia ainda os computadores. Agora, quando os meus filhos nasceram, já existia os computadores, iPad, iPhone. Será que a minha mãe de 75 anos tem alguma coisa ainda para ensinar para eles? Porque nós olhamos e às vezes achamos que porque crescemos um pouquinho na vida espiritual, a gente não precisa mais aprender. Ainda mais quando Deus levanta alguém mais jovem para ensinar a gente. Quando o líder da célula é mais jovem. Quando o discipulador que foi orientado pelo pastor falou: esse aí, eu já tenho até teologia. Esse aí se converteu há 5 anos. Mas esse que se converteu há 5 anos, meu irmão, ele entendeu o que está no coração do Pai. O que está no coração do Pai é almas, discípulos, e de fazer discípulos. E nós que tínhamos 30 anos, como eu, com teologia, com diploma de teologia, não tinha ganho uma alma para Jesus e não tinha um discípulo. Então esse que tem 5 anos, que já ouviu a palpitação do coração do Pai, ele tem muito para te ensinar. Porque o diploma de teologia não vai garantir herança no céu para você, meu irmão. O que vai garantir herança no céu para você, meu irmão, são as milhares de vidas que você alcançar para o Senhor Jesus. Eu tinha 30 anos de idade e eu não tinha ganho almas para Jesus. Eu não tinha discípulos. Eu vivia num nível de religiosidade tal que eu nem me aproximava de pecadores porque eu não queria me contaminar. Mas essa é a minha história. Esses homens olham um para o outro e falam: é verdade, não é justo. Deus pode falar comigo também. Por que a orientação tem que vir de Moisés? Afinal de contas, aonde essa liderança nos levou? Olha o que um escritor fala a respeito de Coré. Coré, sendo levita, insurgiu contra a liderança de Moisés e queria usurpar o sacerdócio de Arão.
Você já conheceu alguém que quer ser sempre o centro das atenções? Seja por imaturidades, insegurança ou ego inflado, elas parecem sempre ambicionar a luz dos refletores. O problema de Coré talvez fosse esse, ou quem sabe sua arrogância o levou a pensar que ele devia ser o líder de Israel. O que percebemos é que Coré havia insuflado no povo uma atitude de rebelião e inveja contra Moisés. Quase podemos ouvir sua voz: olhem, por que esse velho deve dar ordens a todo mundo? Afinal de contas, onde sua liderança nos levou, continuamos no deserto. Já está falando tanto tempo que Araçatuba é do Senhor Jesus, que Araçatuba é do Senhor Jesus. Cadê a multidão lá? Olha, ele já disse que a gente ia fazer isso, que a gente ia fazer aquilo. Nós não chegamos na terra ainda. Eu acho que está na hora de trocar esse líder. Não é o caso de Araçatuba. O povo aqui não pensa isso. Mas, querido, às vezes, nós ainda não falamos, mas esta é a maneira que o diabo tem usado para não deixar as igrejas do Brasil passar do número de 5.000. Quando as igrejas chegam a um nível de 4.000, 4.500 pessoas, 5.000, o diabo dá um jeitinho de levantar um Coré no meio do povo. Aí por isso que nós temos tantas tribos no Brasil. Em Foz do Iguaçu nós temos 148 denominações. Então são 148 tribos. A maioria das tribos saíram de dentro da igreja batista, presbiteriana e Assembleia de Deus, que são as primeiras tribos que foram implantadas aqui no Brasil. E foram se multiplicando em tribos. E de uma forma, sem que percebêssemos, nós começamos a abençoar isso. É melhor que tenha uma igreja do que tenha um bar. O problema não é fundar uma igreja. O problema é como se funda esta igreja. O problema não é como se abre um novo ministério. O problema é como se abre este novo ministério. Se for movido por uma rebelião de Coré, mais cedo ou mais tarde, a terra vai se abrir e vai desaparecer. Porque vai crescer. Porque a rebelião de Coré cresceu. Ele tinha algumas ideias muito razoáveis. O problema é que ele esqueceu que Deus tinha levantado um homem para liderar e outro homem para dar orientação, como o sacerdote Arão. E o que aconteceu com esse povo de Coré? As primeiras pessoas com quem ele falou foi a sua própria família. Depois ele insuflou o coração de Abirão e de Datã. Não contente com isso, eles disseram: como que nós vamos confrontar o nosso líder? Vamos chamar os líderes. Vamos chamar os príncipes do meio do povo. Então ele reuniu 250 líderes. E chegaram diante de Moisés e falaram: Moisés, é o seguinte, nós estamos insatisfeitos com a sua liderança e nós queremos saber por que nós não podemos também dar orientação para o povo. Por que nós temos que sempre levar a orientação que você está dando? Aí Moisés olha para Deus, assim como ele fez na primeira vez, porque quando as mulheres foram buscar uma orientação, ele não deu orientação antes de falar com Deus. Mas aí ele olha para Deus e fala assim: Deus, e aí? Esse povo não é meu? Não, esse povo é teu. Eu não pedi isso aqui. Eu não pedi para você me levantar como libertador do Egito. Quando que eu orei e falei assim: oh Deus, eu quero ser libertador do povo de Israel? Eu não pedi. Este povo é teu, Deus, e agora o que eu faço? O verdadeiro líder não é aquele que defende a si mesmo. O verdadeiro líder é aquele que busca Deus em sua própria defesa. Ele não disse uma palavra antes de falar com Deus. E Deus disse assim: Moisés, faz o seguinte, fala para esses líderes, para amanhã, muito cedo, eles virem aqui na frente da tenda, e para eles trazerem incensários. E eles vão apresentar diante de mim um sacrifício. Deixa comigo, porque esse negócio, Moisés, não é seu.
Eu sou apaixonado por esse texto, porque quando algumas situações começam a acontecer na igreja, o Espírito Santo me faz lembrar de Genoveva, esse negócio não é teu, esse negócio não é seu. A igreja não é sua. As ovelhas não são suas, os discípulos não são seus, a cidade não é sua. Deixa eu fazer. E aí Moisés então fala para eles, olha, amanhã muito cedo, venham e apresentem o sacrifício diante de Deus. E Deus vai julgar entre eu e vocês. E lendo o texto, nós percebemos que quando eles apresentam este sacrifício diante de Deus, a Bíblia diz que a terra se abriu e aqueles homens foram engolidos. Ah, mas que líder maldoso, pastora! Que líder maldoso, como que ele pode fazer isso com o povo? Não foi o líder que fez. Porque os rebeldes, o líder não precisa levantar um dedo contra eles, o próprio Deus se levanta contra eles. O líder, muito pelo contrário, a posição de Moisés aqui foi uma posição de líder intercessor. Porque quando a gente olha e vão, 250 morreram, vai gerar temor no coração do povo. Não gerou. O povo se levanta contra Moisés, e aí eram 250. Agora todo o povo se levanta contra a liderança de Moisés. Mas aí Deus diz, bom, vocês não aprenderam no primeiro momento, então agora eu vou mandar um segundo momento. E a Bíblia diz que Deus deflagra uma praga, uma enfermidade sobre o povo, e o povo começa a morrer. Um a um. Por causa de 14.700 homens morreram. Por causa de de ego inflado. Por conta de um crente balão. Que não se submete, que não sabe olhar para o Senhor e dizer, Deus, se o Senhor estabeleceu este homem e essa mulher como líder, é porque Deus quer abençoar a minha vida e porque o Senhor quer que eu alcance a herança. Se eles errarem, Deus, eu sei que é o Senhor quem está na direção disso e o Senhor vai tratar com eles. 14.700 morreram. E sabe por que todo o povo não foi dizimado? Que Moisés se prostra diante de Deus e fala, Deus, o teu nome será envergonhado sobre a terra, é o teu povo, tem misericórdia. E Deus, por amor a Moisés e por amor ao seu nome, cessa a praga. Essas mulheres sabiam da experiência de Coré. Queridos, o problema é que nós não aprendemos com os erros dos outros. Nós não aprendemos com as nossas próprias experiências. Existem casamentos que não rompem, que não são abençoados, porque lá atrás nós não nos submetemos à direção e à orientação dos nossos pais, e casamos desonrando os nossos pais, aí o casamento está falido, mas a gente não aprendeu com aquela experiência. Existem situações que nós não rompemos na empresa, que já poderíamos estar num alto nível, num alto cargo na empresa, mas nós não nos submetemos ao nosso patrão, à chefia. Nós sempre temos um mas, sempre queremos fazer diferente daquilo que é orientado, mas nós não aprendemos com essa segunda experiência. E aí nós nos convertemos, viemos para dentro da casa do Senhor e a gente quer agir da mesma forma. Deus se move sob níveis de autoridade. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, meu irmão, vamos aprender com o erro de Coré. Essas mulheres chegaram diante dele, nós já estamos encerrando, queridos. E amanhã nós vamos continuar. Essas mulheres chegaram diante deles, de Moisés, e trouxeram aquilo que é o principal princípio para que você alcance toda a herança que Deus tem no seu nome. Elas não tinham direito, mas elas disseram assim: seria justo que o nome de nosso pai desaparecesse de nosso clã, porque não teve um filho homem? O que elas foram reivindicar não foi algo simplesmente para que elas assumissem um território. Elas queriam perpetuar a linhagem do seu pai.
Fala para a pessoa que está do seu lado. A perpetuação da linhagem garante a tua herança. Para que você quer abrir sua célula? Por que você quer multiplicar o seu setor? Por que você quer ter 100 discípulos nessa cidade? É para perpetuar o seu nome? Ou é para perpetuar o nome daquele que você representa? Que linhagem você está querendo perpetuar?